O Ministério da Saúde estima que existam no Brasil hoje centenas de milhares de indivíduos infectados pelo HIV, que não sabem disso, porque não têm sintomas ou nunca fizeram nenhum teste para a detecção da infecção. O diagnóstico permite contribuir para a interrupção de cadeias de transmissão e tratar prontamente os indivíduos infectados. Acompanhe a seguir as principais características do vírus causador da imunodeficiência humana e veja em detalhes como se dá a resposta imunológica ao HIV e quais os marcadores da infecção utilizados no seu diagnóstico. Existem dois tipos de vírus da imunodeficiência humana, o HIV-1 e o HIV-2, classificados no grupo dos retrovírus. Os retrovírus têm seu material genético constituído por RNA e têm a enzima transcriptase reversa. Essa enzima é capaz de transformar o RNA viral em DNA. Esse DNA viral pode então inserir-se no genoma da célula infectada. O HIV-1 e o HIV-2 pertencem à família dos lentivírus, que causam infecções de progressão lenta. Antes de acompanhar como acontece a multiplicação viral, observe agora como é a estrutura do HIV-1. Você pode ver que o genoma do HIV-1 é composto por duas fitas de RNA. Junto a essas fitas, dentro da partícula do vírus, existem três enzimas: a transcriptase reversa, a integrase e a protease. Uma estrutura constituída pela proteína P24 envolve o ácido nucleico e as enzimas, compondo assim o cerne viral. O cerne, por sua vez, é envolvido por uma camada de proteína P17. Ao redor de tudo isso, repare que há uma camada mais externa, o envelope, que contém lipídios e as glicoproteínas GP41 e GP120. A GP41 atravessa o envelope e está ligada à GP120, que é a projeção mais externa do vírus. Essas glicoproteínas serão responsáveis pela conexão do vírus com a célula hospedeira. Como você pôde observar, as proteínas e glicoproteínas virais são identificadas por números. Esses números correspondem ao seu peso molecular. Veja agora como o HIV infecta células humanas. O HIV infecta células que possuem receptores do tipo CD4 na sua superfície e que participam ativamente na defesa contra micro-organismos. Por exemplo, os linfócitos do tipo T auxiliar, os macrófagos e as células dendríticas. A partícula viral se aproxima da célula e a glicoproteína GP120 do vírus se liga ao receptor CD4 da célula. Em seguida, acontece a ligação com o correceptor. O envelope viral se funde à membrana celular e o cerne é liberado no interior da célula. A partir daí, ocorre a multiplicação do vírus. No citoplasma celular, o cerne viral se desfaz e ocorre a liberação das fitas de RNA, da transcriptase reversa e da integrase. A transcriptase reversa copia o RNA viral e cria uma fita de DNA. Em seguida, a mesma enzima degrada a fita de RNA viral e forma uma fita complementar, originando uma molécula de DNA dupla fita. A enzima integrase se liga a esse DNA e esse conjunto é direcionado ao núcleo da célula. A integrase então incorpora essa molécula ao DNA da célula hospedeira. Continuando, o DNA viral é transcrito como qualquer outro gene da célula, dando origem a um RNA mensageiro, que poderá ser na forma de fragmentos menores ou ter o tamanho completo do genoma viral. Todas essas moléculas se deslocam para o citoplasma da célula. Os fragmentos menores são utilizados na síntese de proteínas, que são processadas por proteases celulares, gerando assim as moléculas que irão formar a partícula viral, bem como proteínas que irão auxiliar na replicação do vírus na célula. Em seguida, o RNA viral e as proteínas virais são reunidos próximo à membrana celular e formam novos vírus.
Então, por um processo de brotamento, os novos vírus saem da célula infectada e adquirem o envelope lipoproteico e proteínas de superfície. Após o brotamento, a protease viral inicia o processamento das proteínas na partícula viral, o que marca a maturação da superfície, e isto torna os vírus capazes de infectar novas células. Você viu como acontece a multiplicação viral. Começam a circular no sangue as partículas do vírus, que contêm o RNA e as proteínas virais. A partir daí, são produzidos anticorpos contra essas estruturas. Janela diagnóstica é o período no qual não existe nenhum teste molecular ou imunológico disponível que seja capaz de detectar a infecção. Já o termo janela imunológica refere-se ao período no qual não é possível detectar anticorpos circulantes contra o HIV. O primeiro marcador que pode ser detectado após o contágio é o RNA viral. Com a multiplicação dos vírus, pode-se detectar em seguida a proteína P24. Com a progressão da infecção e da multiplicação viral, começa a produção e circulação de anticorpos contra as proteínas do envelope viral. São estes anticorpos que os testes imunológicos rápidos e convencionais irão detectar. Observe na figura que logo após o aparecimento dos anticorpos, ocorre uma redução na quantidade de RNA e de P24 circulantes no sangue. Atenção! Não existe nenhum teste molecular ou imunológico que tenha 100% de sensibilidade diagnóstica. Ou seja, qualquer teste pode gerar resultado falso negativo se ele for utilizado durante o período de janela diagnóstica ou janela imunológica. Da mesma forma, não existe teste molecular ou imunológico com 100% de especificidade, por isso podem ocorrer resultados falso positivos. Um algoritmo é uma estratégia ou um conjunto de instruções sequenciais que levam à solução de um problema. Sua representação gráfica é chamada de fluxograma. O Departamento de DST-AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde estabelece em portaria fluxogramas para o diagnóstico da infecção pelo HIV. Consulte a Portaria 29, de 17 de dezembro de 2013, para conhecer os fluxogramas definidos para o diagnóstico da infecção pelo HIV no Brasil. Assista às aulas sobre os testes oferecidos pelo Ministério da Saúde para saber mais detalhes sobre as características e indicações de utilização dos testes para o diagnóstico da infecção pelo HIV. E atenção! Consulte sempre a Biblioteca de Apoio Telelab. Seu manual contém informações detalhadas sobre os fluxogramas, leitura e interpretação dos testes e emissão de laudos. Leia todo o material e estude com atenção. Ele é atualizado cada vez que surgem novas recomendações ou metodologias registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e validadas pelo Departamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis, AIDS e Hepatites Virais da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.